gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. No começo do ano eu rasguei elogios, né, para minissérie da ITV, estrelada pelo Toby Jones, chamada Mr. Bates vs. The Postal Service, algo assim, que narrava um grande escândalo corporativo e judicial na Grã-Bretanha, que assim detonou a vida de centenas de milhares de pessoas, né? Pois bem, agora no final de 2024, em novembro, a mesma ITV leva uma outra série, minissérie, agora em 4 episódios, baseado em um fato, na verdade é baseado na autobiografia e um livro escrito pela mulher, pela Dília, né, que passou por todo esse horror, e que narra um outro erro, dessa vez policial e judiciário, que acabou de detonar mais ainda a vida de uma mulher que já vivia em pânico e em violência, porque o namorado dela, ela foi descobrindo aos poucos, era um assassino em série. Então imagina como é pesada assistir essa minissérie. Só que assim, as cenas de violência, elas são mais sugeridas e são feitas do que mostradas, mas assim, elas são filmadas de um jeito que a parte sonora, né, as reações e os gemidos da mulher e o jeito é meio feito atrás de uns gradios que tem, você não vê muito, mas é assim, é horrível de você, porque você depois sabe o que aconteceu. Chega uma hora do julgamento que ela descreve as coisas e como ficou o corpo dela. Então, assim, já adianto, é bastante respeitoso com relação à violência, não esteticiza a violência contra a mulher, mas não economiza nos detalhes, que é para você saber o quão raivosa e quão dolorida aquela mulher ficou em vários sentidos, não só por causa do namorado, mas também porque ela foi assim, passada para trás, ela foi maltratada, desacreditada pela polícia e pelo sistema judiciário, né? Ela é estrelada pela Anna Maxwell Martin, que eu amo desde Bleak House, lá em 2006. Ela já trabalhou em Line of Duty, eu já resenhei coisas com a Anna Maxwell Martin aqui. É o melhor papel da carreira dela, tá? Como serial killer, essa história, gente, é real, tá? O John Sweeney, para quem é fã de série britânica, é um choque, assim. Eles fizeram bem de propósito e foi bem interessante essa escolha de ator e o ator ter aceitado. É o Sean Evans. O Sean Evans trabalhou durante 9 temporadas como detetive em uma série, Endeavour. O Endeavour é uma prequela de uma série de detetive muito clássica na Grã-Bretanha. Ele é um inspetor Morse jovem, tá? É uma série que eu só vi a primeira temporada, decidi depois não ver, porque é mais do mesmo e eu tenho tanta coisa para ver, né? Então eu falei, eu vou deixar Endeavor do lado. Eu vi Inspector Morse inteirinha, né? Todas as 315 temporadas que teve com o John Top, mas essa eu deixei de lado. Mas assim, agora nessa Until I Kill You, o Sean Evans está usando o sotacão original dele, que é de Liverpool, eu acho que é, e ele é o bandido, né? E ele é o serial killer, então é bem diferente do almofadinha culto e bonzinho Endeavor. E para fãs de Downton Abbey, ainda um capítulo e meio você vai ter o Kevin Doyle, né? O Mr. Mosley, que você vai amar ele aí. Mas a Delia não estava pronta para ele, né? Bom, você vai ver a minissérie. Os roteiristas dessa minissérie são ótimos, eles já fizeram In Plain Sight, que é uma minissérie também baseada em crimes da vida real, tá? In Plain Sight, que ela é de 2016, que eu já vi, mas eu preciso rever para resenhar aqui, que é com o Douglas Henshaw. Mas uma que eu resenhei é o The Pembrokeshire Murders, acho que de 2022, 23. Então eu tinha boas expectativas com essa minissérie. E nossa, quando eu vi, que ódio, que raiva que me deu daqueles policiais e do juiz, então.
Só que eles não falam o nome do maldito juiz que solta os caras, né? Só que antes. Eu não tô dando tanto spoiler, gente, porque é tanta coisa que acontece, você fica com tanta raiva. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre essa série, minissérie, difícil de ver, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bom, a nossa heroína, né, coitada, ela sofre, ela apanha, ela é desacreditada, né? Mas a nossa protagonista é a Delia Balmer, e eu gostei de uma coisa assim, a minissérie não fez, o roteiro não fez nada para deixar essa mulher mais palatável, mais simpática, porque a Delia era uma mulher, é uma mulher difícil, ela é excêntrica, ela não guarda as coisas para ela, pra você ter uma ideia, ela não tem televisão, ela não tem aparelho de som, ela vive como se fosse uma hippie lá dos anos 70, sem cama, sem nada na casa dela. Só que se você prestar atenção, ela é assim, o que ela tem que falar, ela fala na cara das pessoas. Só que se você prestar atenção, o que, que vai. Quando ela tentou ser legalzinha, ela acabou botando para dentro da vida dela aquele traste, aquele entulho, aquele lixo que era o John Sweeney. Você vai ver como que acontece se você decidir assistir a minissérie, tá? Pois bem, essa enfermeira que gosta de dançar do jeito dela, espalhafatosa, assim, ela acaba conhecendo esse cara, né, que aparentemente é super legal. Então, uma das coisas da minissérie é assim, é como que a Delia, que é tão forte, aparentemente tem uma fortitude e um autorrespeito e tudo, como que ela vai se deixando dominar aos pouquinhos, porque pra gente que tá fora, é fácil. Por que, que ela não saiu? Por que, que ela não deixou o cara? Porque essas coisas vão acontecendo aos poucos. Primeiro ele vai simpaticamente dizendo: ah, mas tem que ter uma cama, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Vai corroendo a fortitude, vai corroendo a autoconfiança dela, né? E eu falei que era um espelho, essa mulher que é tão forte vai ficando cada vez mais amedrontada e submissa, e o John, que parecia ser super legalzinho, excêntrico como ela, né? E ela achou um cara que daria certo com ela. Ele vai mostrando aos poucos o monstro que é, até que ela sofre a primeira coisa de violência. E aí, gente, o que, que vai acontecer? É assim, isso aconteceu nos anos 90, a história começou nos anos 90, começo dos anos 90, e veio durante anos essa mulher sofrendo e tudo. Ela, cada vez que ela ia para a polícia, o que acontecia era assim, ou a polícia ficava fazendo aquelas perguntas, mas você não tá no relacionamento com ele porque você quer? Ou acontecia aquela coisa, o cara era preso, mas aí o juiz soltava. E aí essa mulher vai ficando cada vez mais brava, cada vez com mais ódio. E ela, então, na sua relação com os policiais e na sua relação com os advogados e com a justiça, ela não consegue, na maior parte das vezes, esconder aquele ódio. Então é assim, é uma vítima que ela não foi simpatiquinha. Então isso pode ter inclusive feito com que ela ainda fosse mais maltratada ainda. Só que, na verdade, quando você percebe, se ela tivesse sido simpatiquinha, e, né, na vida real, ou se o roteiro tivesse amenizado as bordas daquela personagem e transformado em simpatiquinha, não ia ter adiantado nada também. Por quê? Porque tem uma hora lá que o juiz toma uma decisão que acaba deixando o cara na rua, mas ela presa no país, ou ela presa em outro lugar. E esse juiz não sabia que a Dília não era a pessoa mais simpática do mundo. Ou seja, o comportamento dela, aquela raiva que ela tinha, era um direito que aquela mulher tinha. Porque ela foi deformada. Você vai ver se você decidir assistir a minissérie. Né? O ódio que ela tem, e inclusive
o ódio que ela tem, a raiva que ela guarda dela mesma de ter caído naquela situação. Porque ela sabe que ela é uma mulher inteligente e tudo mais, mas como que ela caiu? Só que é o que eu falei, a gente vai prestando atenção, foi um processo que não foi de uma hora para outra, ele foi minando a vontade dela. E aí, aquela mulher que era tão autossuficiente, e depois, quando ela vê que a justiça está mais a favor de quem morreu ou do que ela. Porque você vai ver conforme ele vai sendo condenado ou não, os motivos pelos quais ele é condenado, se é por causa dela ou não, ou se ele tem uma pena muito forte, mas aí ela recebe uma outra notícia, ó, só que ele pode pedir tal coisa em tantos anos. Ela, mas ele teve tanto de pena, né? Então, assim, é uma mulher que vai se sentir vilipendiada por juízes que são muito lenientes. Na verdade, dá a entender em um mundo em que os homens não confiam ou não dão muita importância para a violência de gênero, né? Paralelo a isso, você vai ter algumas cenas que se passam em Amsterdã, né? Porque a polícia de lá está investigando restos que foram encontrados em canais. Isso, né? E tem ligação com os Estados Unidos, tem ligação, enfim. Gente, é assim, é uma meio que montanha russa de emoções pesadas os 4 episódios, né? Ela sofre pra caramba e as injustiças e o roteiro ele é bem transparente, né? Quando ele aponta esses paradoxos, né? Por que que ele que fez tudo isso com testemunha tá podendo andar pela rua e eu tenho que ficar aqui presa porque eu não posso, porque eu né? Só que o juiz que soltou, eles não dão os nomes. Não sei se a minissérie não quis, se no livro não quis, se não pode, não sei, né? Mas você fica bravo porque você vai vendo como que grande parte da justiça funcionou em detrimento daquela mulher e que se determinadas coisas tivessem acontecido de forma mais severa, ela não teria ficado em coma. É uma das coisas que acontece com ela. É assim, e a Anna Maxwell Martin tá arrasando mesmo. Até porque, como essa personagem ela vive em diversos países, ela é difícil, ela é complicada. Mas é o que eu falei já mais de uma vez, em mais de uma situação. Se ela fosse simpatiquinha, não teria. Na verdade, quando ela tentou ser simpatiquinha, ela se fudeu. Esse é o português que eu. Né? Eu não gosto de usar palavrão, não, mas essa mulher se fudeu. Né? Não tem muita outra coisa para eu dourar essa pílula. Quando ela tentou ser simpatiquinha com o bofinho lá, ela se ferrou, né? E aí se ela tiver, então assim, a Anna Maxwell Martin, ela se jogou nessa mulher que, como ela teve várias Canadá, o sotaque dela é uma coxa de retalhos. Então, essa atriz tá fazendo uma mulher que fala de forma estranha, age de forma socialmente estranha e é esnobada e esnoba os colegas de trabalho, né? Então, assim, nossa, é uma minissérie primorosa, primorosa. Isso que devia chegar nos streamings aqui no Brasil, sei lá se vai chegar, né? Mas vale a pena muito ver. Tchau.